Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadu. As fontes da justificação. Lemos em Romanos, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, mortos, Ele morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. É fundamental que na Epístola aos Romanos, Paulo trata como ninguém dos aspectos jurídicos da salvação, falando aos romanos, povo conhecido como os pais do direito, o doutor do gentil ou apóstolo gentil desenvolveu com maestria a doutrina da justificação. Em sentido jurídico, a justificação é uma declaração de isenção de culpa. Porém, em sentido bíblico, a justificação é o ato pelo qual o homem, passando do pecado para o estado da graça, se torna livre da condenação e digno da vida eterna. E na verdade, neste texto da Bíblia, nós vamos compreender melhor as fontes da justificação do pecador. E vamos dividi-la em 3 pontos fundamentais. A primeira fonte, a fé, a segunda fonte, a graça, e a terceira fonte, a redenção de Cristo. Quando se trata da primeira fonte da justificação, que é a fé, em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo afirma, sendo, pois, justificados pela fé. A fé é a primeira fonte da justificação do pecador, pois o próprio Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O ato de crer livra o pecador da condenação eterna, porque ele creu na providência divina, ele creu no sacrifício expiatório de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 4, versículo 1 a 13, Paulo afirma que Abraão foi justificado pela fé quando creu em Deus, e isso lhe foi imputado
para a justiça. Em Romanos capítulo 10 e versículo 11, o apóstolo Paulo cita uma frase do profeta Isaías, dizendo: todo aquele que nele crê não será confundido. Somente a fé livra o pecador da condenação. Ele precisa crer, é preciso crer. Crer é concordar, crer é aceitar, crer é entrar em acordo com o dono da salvação, o autor da salvação. Em João capítulo 3, versículo 17 e 18, o próprio Jesus disse: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Portanto, quem crê está justificado e livre da condenação eterna. A segunda fonte da justificação é a graça. Em Romanos capítulo 3 e versículo 24, Paulo escreve dizendo: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A graça é a segunda fonte da justificação do pecador. A graça é a atitude de Deus para com o pecador, é arrependido, concedendo-lhe o perdão e a justificação. É o favor de Deus, é o favor imerecido que Deus concede gratuitamente ao pecador que creu em Jesus Cristo. Portanto, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Em Tito, capítulo 3 e versículo 7, Paulo afirma ainda: porque, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Em Efésios capítulo 2 e versículo 8, a palavra de Deus afirma com certeza: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Em Tito capítulo 2 e versículo 11, a Bíblia também afirma que, porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Portanto, a graça de Deus ela declara o pecador salvo e justificado pelo poder de Deus. A terceira fonte da justificação é a redenção de Cristo. Em Romanos capítulo 3 e versículo 24, o apóstolo Paulo afirma que a justificação do pecador pela graça é mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção de Cristo é concedida, na verdade, para que a pessoa possa receber sair da condição do pecador para ser justificado, para uma condição de justificado. A redenção de Cristo, não haveria fé para crer, nem a graça de Deus teria se manifestado a todos os homens. Porque, portanto, a redenção de Cristo é a terceira e principal fonte da justificação do pecador. Em Efésios capítulo 1 e versículo 2, Paulo escreve dizendo: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas ou dos pecados,
segundo a riqueza da sua graça. Portanto, uma fonte depende da outra no processo de justificação do pecador. Em Colossenses, capítulo 1, e versículo 13 e 14, Paulo afirma que Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, para declarar o pecador isento de culpa. A justiça de Deus exige que alguém assumisse essa culpa, e pela redenção Cristo assumiu a culpa e o pecador foi justificado diante de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 19, Paulo explica o processo da redenção do pecador ao afirmar que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, pois aquele que não conheceu pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, a redenção efetuada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi o procedimento da justiça divina no processo da justificação do pecador. Cristo já efetuou a nossa redenção e justificação na cruz do Calvário. Agora somos declarados justos, pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça salvadora para todos os homens, para a justificação de vida